Ela me trocou pelo meu melhor amigo, mas se arrependeu tarde demais. Sempre fui daquelas que acreditavam no melhor das pessoas, não por ingenuidade cega, mas porque minha esperança era maior do que minha desconfiança. Cresci ouvindo que o amor era a base de tudo, que amizades verdadeiras resistiam a tudo e que quando duas pessoas se escolhem, nada pode separá-las. Foi com essa fé quase infantil que entrei na universidade, pronta para viver sonhos, construir uma carreira e talvez, quem sabe, viver uma história de amor como as dos livros que eu tanto lia. Mas a vida, diferente da ficção, não avisa quando vai virar do avesso. Conheci a Júlia e o Renato quase ao mesmo tempo, no primeiro semestre. Ela era minha colega de turma, cheia de energia, sorriso grande e olhos que pareciam nunca esconder nada. Ele era o veterano calmo, observador, com aquele ar de quem já viveu mais do que fala. Nos tornamos inseparáveis. Os três. Almoços, projetos, confidências. Júlia dizia que era como minha irmã e Renato, com o tempo, se tornou algo mais. Não foi um romance explosivo. Foi construção. Foi gentileza, presença, cuidado. Quando percebi, estava completamente envolvida. E, aparentemente, ele também. Tudo parecia se encaixar. Júlia vibrava com cada passo nosso. Apoiava, incentivava. Dizia que nunca tinha visto um casal tão compatível. E eu acreditava, porque quando você ama e confia, não há espaço para o veneno da dúvida. Só que ele sempre esteve ali, em pequenas ausências, em olhares rápidos demais, em coincidências que mais tarde fariam sentido demais. Mas naquela época, eu estava cega pela fé nos dois pilares que sustentavam minha vida: meu amor e minha melhor amiga. Demorei para perceber os sinais. Talvez por medo, talvez por excesso de idealismo, ou talvez porque parte de mim achava que certas traições só acontecem com os outros. Mas não, acontecem com a gente também. E às vezes, justamente por quem prometeu estar ao nosso lado em qualquer situação. Foi nesse cenário de livros abertos e corações fechados que minha história se partiu. E a mulher que emergiu dos escombros não era mais a mesma. Era muito mais. Júlia chegou na minha vida como uma dessas pessoas que parecem brilhar por onde passam. Comunicativa, leal, engraçada. Pelo menos era o que todos viam. Eu a admirava, talvez até mais do que deveria. Sentia que ela era a irmã que eu nunca tive. Fazíamos tudo juntas: estudos, viagens, confidências. Ela sabia dos meus medos, das minhas cicatrizes, das noites em que chorei baixinho para não incomodar ninguém. E foi justamente por confiar demais que abri todas as portas da minha vida, inclusive o caminho até Renato. Renato era o oposto dela: calado, gentil, mais velho, cheio de opiniões firmes e um olhar que parecia saber ouvir mesmo quando o silêncio tomava conta. Ele me encantou pela calma, pela maturidade. Começamos a sair de forma discreta, até que viramos um casal assumido no campus. E Júlia parecia feliz por nós. Dizia que nunca viu um relacionamento tão limpo. E talvez por ouvir isso tantas vezes, eu abaixei completamente a guarda. Não via que, enquanto eu construía um futuro ao lado dele, ela lentamente minava tudo pelas bordas. Comecei a perceber sinais pequenos, olhares que duravam mais do que deviam, piadas internas entre os dois, às quais eu não era mais convidada. Trocas de mensagens sobre o trabalho, mesmo em horários desconexos. Mas todas as vezes que o desconforto surgia, eu engolia. Preferia acreditar na amizade, no amor, na sorte de ter os dois por perto. Afinal, quem seria tão cruel a ponto de destruir o coração de alguém que o ama, por diversão ou ego? Mas a verdade é que a traição nem sempre vem com barulho. Às vezes ela vem com abraços, com promessas de "estou aqui para tudo",
com sorrisos cúmplices que escondem o desejo de ocupar o seu lugar. E foi isso que Júlia fez. Com passos silenciosos, ela entrou onde não foi convidada. E Renato deixou. Ambos sabiam. E ainda assim, me deixaram acreditar que eu era o elo que os unia, quando, na verdade, eu era a ponte que eles pisavam para se alcançar. Hoje, olhando para trás, percebo o quanto me agarrei às aparências porque tinha medo do que veria se olhasse mais fundo. Eu sabia, bem no fundo, naquela parte da alma que não grita, mas pulsa, que algo estava errado. Mas naquela época, cada sorriso da Júlia, cada beijo do Renato funcionava como um anestésico. Eu preferia 1000 vezes fingir que vivia um conto de fadas torto do que admitir que estava sendo lentamente empurrada para fora da própria história. As pequenas mentiras estavam por toda parte. Quando Renato dizia que precisava estudar até mais tarde, e Júlia, curiosamente, também. Quando os dois inventavam desculpas iguais, mas contadas de formas diferentes, quando ela desviava o olhar ao me parabenizar por algo, ou quando ele ria de piadas que eu não compreendia mais. Mas eu não perguntava, não cobrava. Eu me calei, porque parte de mim acreditava que o amor verdadeiro suportava tudo, até a dúvida. E era confortável acreditar. Me mantinha em um lugar onde eu ainda era amada, ainda era prioridade, ainda era a dona daquela história. Só que o silêncio também é uma escolha. E no meu caso, foi a escolha que permitiu que eles avançassem. Porque quem mente geralmente espera ser descoberto. Mas quando percebe que não será, se sente seguro para continuar. E foi exatamente isso que aconteceu. Meu silêncio foi o aval que eles precisavam para continuar pisando em mim. Com cuidado, mas com constância. Era como se eu tivesse construído uma fortaleza, mas deixado uma porta aberta. E essa porta se chamava medo. Medo de perder, medo de mudar, medo de admitir que aquilo que parecia perfeito era, na verdade, podre na base. E enquanto eu me ocupava tentando ser compreensiva, equilibrada e madura, eles estavam ocupados sendo covardes. Hoje eu sei, eu não fui cega. Eu fui corajosa demais por tempo demais. Até que não dava mais. Foi numa terça-feira aparentemente comum. Chovia leve, como sempre chove nos dias que antecedem o fim de alguma coisa. Estava na biblioteca, corrigindo um artigo que Júlia havia me enviado para revisão. Ela dizia que confiava no meu olhar, que eu tinha um dom para dar forma às palavras. Enquanto ajustava as últimas linhas, senti uma vontade repentina de verificar uma citação. Fui buscar a fonte e, sem querer, acabei encontrando uma pasta antiga no computador compartilhado do laboratório. O nome da pasta era RJ, Ensaio Final. Ingênua, cliquei. A primeira coisa que vi foi uma foto. Os dois, abraçados, no terraço da República onde costumávamos estudar os três. Depois vieram as conversas. Códigos infantis, apelidos novos, datas antigas, mensagens que riam do meu atraso, das minhas dúvidas, dos momentos em que eu, em lágrimas, confiava em um enquanto o outro já me traía. Não houve gritos, não houve escândalo, apenas um silêncio cortante dentro de mim. A máscara deles não caiu. Ela se desfez, como se nunca tivesse sido sólida, como se sempre tivesse sido só aparência. Saí da biblioteca como quem acaba de acordar de um sonho ruim. Fui andando até em casa com a certeza de que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Não chorei naquele momento. Era como se a dor ainda estivesse tentando encontrar um lugar onde coubesse dentro de mim. O mundo ao redor seguia normalmente, alunos rindo, carros passando, céu nublado. Mas por dentro, eu vivia o fim de um ciclo. E esse fim não tinha música, não tinha legenda, não tinha poesia. No dia seguinte, Júlia me mandou uma mensagem perguntando se eu queria sair para esfriar a cabeça. Renato curtiu uma foto minha como se nada tivesse acontecido. Foi ali que eu percebi.
Eles achavam que ainda podiam me manter sob controle, que eu continuaria silenciosa, cordial, madura. Mas o que eles não sabiam é que o silêncio que vem depois da verdade não é mais silêncio, é preparação. E que a mulher que eu fui até aquele dia tinha acabado de morrer. O luto não é só a perda de alguém que morre, é também a morte de tudo o que você acreditava ser verdade. E o meu começou ali, naquele clique, naquela descoberta que não gritou, mas me silenciou de um jeito irreversível. Passei dias me movendo no automático, acordando cedo, indo às aulas, entregando trabalhos. Por fora, eu era a mesma. Por dentro, tudo estava em ruínas. O amor, a amizade, a confiança, o senso de segurança, tudo tinha sido implodido sem aviso. As pessoas ao meu redor não notaram de imediato. Algumas até diziam que eu estava mais quieta, mais introspectiva. Mas ninguém perguntava de verdade. E talvez fosse melhor assim, porque eu não sabia como responder sem desabar. À noite, deitava no escuro e revivia cada cena com outros olhos. As risadas, os abraços, as conversas. Agora eram todas versões distorcidas de algo que nunca existiu. Era como assistir à minha própria história, mas com um novo roteiro cruel por trás de cada detalhe. Esse luto foi meu e só meu. Não pude dividir, nem pedir colo. Afinal, como explicar que fui traída 2 vezes por 2 pessoas diferentes e, ao mesmo tempo, de um único golpe? Como dizer que meu peito estava cheio de cacos, mas meu rosto precisava seguir limpo? Comecei a escrever tudo o que sentia. Em páginas soltas, em arquivos com senha, em cantos secretos do meu caderno. Ali, eu podia ser frágil. Ali, a raiva e o amor dividiam espaço. Ali, o perdão ainda era um conceito distante e a redenção, um rumor. Mas havia algo curioso no meio de toda aquela dor. Uma força tímida, silenciosa, que começava a se movimentar dentro de mim. Era como se, entre as cinzas, eu começasse a encontrar as primeiras pedras para construir outra coisa. Não sabia o quê, mas sabia que não era mais a mesma. E que, por mais que doesse, essa dor estava me transformando em algo que, pela primeira vez, não seria moldado pelos outros, mas por mim. O tempo tem uma maneira estranha de revelar verdades. Às vezes ele demora, às vezes escancara tudo de uma vez. No caso deles, levou pouco mais de 2 semanas para perceberem que algo havia mudado em mim e tentarem retomar o controle. Júlia foi a primeira. Me chamou para conversar como nos velhos tempos, dizendo que sentia minha falta. Usou aquele tom doce, ensaiado, com o qual sempre manipulava situações sem parecer culpada. Queria se aproximar, como se nada tivesse acontecido, como se bastasse um café para colar os cacos que ela mesma quebrou. Eu sorri. Um sorriso calmo, educado. E disse que não podia. Não por mágoa, mas por clareza. Porque quem mente olhando nos seus olhos não merece o direito de voltar. Ela tentou forçar lágrimas, tentou apelar para memórias, mas não entendeu que eu não era mais a garota que ela conheceu. Aquela que aceitava desculpas vagas, que se calava para preservar os outros, que colocava amizades acima da própria paz, havia morrido no dia em que descobri a verdade. Poucos dias depois, foi a vez de Renato. Me esperou na saída da faculdade. Veio com aquele jeito de quem parece arrependido, mas não sabe do quê. Disse que cometeu um erro, que não sabia como me perdeu, que desde que tudo aconteceu, não conseguia mais dormir. Que eu era diferente de todas as outras. A única que realmente o enxergava. Me ofereceu palavras bonitas como flores murchas, tarde demais, frágeis demais. Ele queria reconquistar uma mulher que já não existia. E o que encontrou foi uma mulher que agora sabia exatamente o que não merecia. Olhei nos olhos dele, como quem se despede de uma lembrança,
e disse, com a serenidade de quem já chorou tudo o que precisava: Você não me perdeu quando me traiu. Me perdeu quando achou que eu jamais descobriria. Ele tentou argumentar, se explicar, me fazer lembrar do que vivemos. Mas o que ele não entendeu é que eu lembrava. E justamente por lembrar, jamais voltaria. Porque o problema não foi a traição. Foi a escolha. E eles me escolheram por último. Agora, eu me escolhia primeiro. Eles me conheceram em minha versão mais vulnerável. A menina que confiava demais, que acreditava no bem, que via laços eternos onde havia apenas conveniência. Me viram amar com entrega total, sorrir com olhos fechados, defender com unhas e coração. Eles se aproveitaram disso. Apostaram que minha doçura era fraqueza, que minha calma era ausência de limites, que meu silêncio seria eterno. Mas esqueceram de uma coisa. Até a flor mais delicada pode crescer entre rachaduras, e quando cresce, se torna impossível de arrancar. Depois que recusei os dois, algo em mim se libertou de vez. Comecei a me dedicar com mais foco à pesquisa, me aproximei de pessoas novas, deixei de aceitar convites que me drenavam. Pela primeira vez, toda a energia que eu gastava tentando manter laços frágeis, voltei para mim. Investi em mim. Resgatei sonhos engavetados, reencontrei minha voz nas discussões acadêmicas, comecei a ser ouvida por méritos que ninguém podia tirar. E, pouco a pouco, passei a inspirar outras mulheres que, como eu, já tinham se calado demais. Eu não me tornei fria. Não me tornei amarga. Me tornei lúcida. Entendi que empatia não é submissão, que perdoar não significa conviver, e que, às vezes, deixar alguém ir embora é o maior ato de amor próprio que se pode ter. Não precisei me vingar. Não precisei expor. Só precisei continuar crescendo. Em silêncio, com dignidade, com propósito. E isso foi o que mais os desestabilizou. Porque eles esperavam lágrimas, escândalos, implosões. O que encontraram foi elegância e reconstrução. Me tornei a mulher que eles jamais imaginaram que eu seria. Não porque venci algo contra eles, mas porque venci a mim mesma. Venci o impulso de me destruir por dentro para manter a paz por fora. Venci a vontade de voltar para aquilo que era confortável, mas não era verdadeiro. Venci a ideia de que o amor precisa do outro para ser completo. E nesse processo, descobri que a minha melhor companhia sempre fui eu. Não procurei aplausos, nem elogios. Só queria paz. Queria reconstruir meus dias sem que meu passado me puxasse para baixo toda vez que eu tentasse respirar. E foi exatamente por não buscar reconhecimento que ele veio, inesperado, silencioso e forte. Começou com um professor, desses que fala pouco, mas observa muito. Ele me chamou depois de uma apresentação e disse: Tem algo em você que ficou mais firme, como se você tivesse atravessado uma tempestade e agora soubesse exatamente onde está pisando. Na semana seguinte, uma colega de sala me escreveu uma mensagem. Dizia que me admirava por ter seguido em frente sem se desmanchar. Disse que tinha passado por algo parecido, mas nunca teve coragem de reagir. Que ver minha postura a inspirava. Aquelas palavras foram um abraço, onde antes só havia vazio, e me fizeram entender que, mesmo sem saber, eu estava abrindo caminhos para outras pessoas também. Que minha dor não tinha sido em vão. Comecei a ser convidada para projetos, grupos de pesquisa, eventos internos. Não porque eu era a garota que foi traída, mas porque minha voz agora carregava presença. O que antes era silêncio, agora era conteúdo. O que antes era fraqueza, agora era respeito. E pela primeira vez, percebi que a traição que quase me destruiu havia me empurrado direto para um lugar que eu jamais teria ousado ocupar se tudo tivesse ficado confortável. Às vezes, o caos empurra. E que bom quando a gente escolhe não cair, mas subir. O mais surpreendente foi o convite para ministrar uma palestra
em um evento sobre ética acadêmica e relações interpessoais. Aceitei, e naquele palco, sem citar nomes, contei minha história com a força de quem não carrega mais culpa nem vergonha. Contei sobre escolhas, sobre lealdade, sobre como até as facadas nas costas podem servir de impulso quando você decide não morrer nelas. Ao final, fui aplaudida de pé. E foi naquele instante que tive certeza. O que eles tentaram usar para me quebrar. Me ergueu. Alguns meses depois da palestra, a faculdade anunciou a seleção para uma vaga de estágio na coordenação de projetos de extensão. Era uma oportunidade disputada, estratégica, e exigia mais que boas notas. Pedia postura, equilíbrio e liderança. Me inscrevi sem grandes expectativas, apenas por vontade de me testar. O processo foi longo, exigente, e, para minha surpresa, passei em todas as etapas. Fui selecionada, e logo no primeiro dia, descobri que o responsável direto pelo setor de apoio era ele, Renato. Ele me viu entrar na sala com uma pasta na mão e um sorriso tranquilo no rosto. Congelou, gaguejou. Tentou manter a compostura, mas o olhar dele dizia tudo. Nunca imaginou que a garota partida voltaria tão erguida. Cumprimentei com respeito, pedi os arquivos necessários e comecei o trabalho como se ele fosse apenas mais um nome em uma mesa qualquer. Não havia ironia no meu olhar, nem soberba. Havia maturidade, e isso o desestabilizou mais do que qualquer vingança. Nos corredores, Júlia também reapareceu. Agora com outro grupo, tentando manter a aura de popularidade. Mas sempre que me via, desviava os olhos. Não por medo, mas por vergonha. Ela não esperava que eu ressurgisse assim. Forte, reconhecida, respeitada. Nenhum dos dois esperava. Eles me subestimaram. E isso foi o erro mais caro. Porque traidores esperam escândalo. Esperam fúria, vingança, explosão. Mas nunca esperam elegância. Nunca esperam evolução. A reviravolta foi silenciosa. Eu não virei CEO, nem ganhei prêmios. Mas ganhei o que me tiraram. Dignidade, voz, autonomia. Conquistei um lugar que era meu por mérito, não por favor. E todos os dias em que tive que sorrir enquanto sangrava, me ensinaram a não me curvar mais diante de quem já me diminuiu. Minha presença agora era firme. E cada passo que eu dava dentro daquele campus era uma lembrança viva de que o amor próprio, quando chega, não volta mais para o armário. Foi numa tarde morna, daquelas em que o tempo parece pedir silêncio, que ele veio. Renato. Me encontrou sozinha, no refeitório da universidade, onde eu revisava documentos para um novo projeto. Ele se aproximou devagar, com aquele mesmo olhar que um dia me conquistou, só que agora estava vazio. Sentou sem pedir permissão. Eu respirei fundo, não por raiva, mas por proteção. Ele não falou meu nome de imediato. Apenas disse: "Eu sei que demorei, mas precisava dizer. Me perdoa." Aquelas palavras, que talvez tivessem me desmontado no passado, agora pareciam recicladas, tardias, frias. Ele tentou explicar que não sabia o que sentia, que se perdeu no conforto da traição, que foi imaturo, confuso e que desde então não parava de pensar em mim. Contou que ele e Júlia não duraram nem 2 meses depois da exposição, que brigaram, se culparam, se afastaram e que agora tudo o que ele queria era uma chance de reconstruir, nem que fosse só nossa amizade. Olhei para ele sem desviar. Não havia mais dor nos meus olhos, nem mágoa. Só uma distância abissal entre quem um dia me destruiu e quem eu me tornei depois disso. Disse calmamente: "Você não me destruiu porque me traiu. Você me destruiu quando escolheu me ver sofrer em silêncio e preferiu fingir que não via. O que me curou não foi o tempo. Foi o fato de ter me olhado no espelho e prometido que nunca mais me deixaria ser enganada por amor."
Ele não conseguiu responder. Baixou a cabeça. E eu me levantei. Não havia mais nada a ser dito. A desculpa dele era real. Mas não servia mais. Porque perdão não é convite. Não é passe livre. E o fato de eu o ter perdoado internamente, por mim, não significava que ele voltaria a ter lugar na minha vida. Naquele momento, entendi o valor do meu silêncio. E o quanto evoluir em silêncio pode ser a resposta mais elegante para quem um dia te subestimou. Saí dali sem peso, sem dor. Porque algumas histórias não precisam de ponto final, só de distância. Naquela noite, depois do último encontro com Renato, sentei na varanda do meu apartamento com uma xícara de chá e o coração sereno. Pela primeira vez, em muito tempo, não senti raiva, nem tristeza. Apenas presença. Estava ali, inteira, sentindo o vento nos cabelos, ouvindo a cidade lá fora e reconhecendo, em silêncio, que tinha vencido. Não porque alguém me aplaudiu, mas porque, finalmente, eu havia me escolhido. E naquele instante, fiz uma promessa. Dessa vez, só a mim mesma. Prometi que nunca mais permitiria que o amor me cegasse ao ponto de esquecer quem eu sou. Que jamais entregaria minhas mãos a quem não soubesse segurá-las com responsabilidade. Que minha doçura continuaria viva, mas jamais seria sinônimo de submissão. Que meu silêncio continuaria forte, mas nunca mais seria covarde. E que, se um dia eu amasse de novo, esse amor teria que somar, não apagar. Essa promessa não foi feita diante de um altar, nem diante de testemunhas. Foi feita ali, no meu peito, entre a mulher que eu fui e a mulher que eu sou agora. A idealista que acreditava em contos de fadas encontrou a realista que acredita em si mesma. E juntas, elas fizeram as pazes. Porque o passado não foi perdido, foi degrau. Cada lágrima, cada engano, cada silêncio engolido foi parte da escada que me trouxe até aqui. E eu jamais jogaria isso fora. Hoje, olho no espelho e vejo alguém que não apenas sobreviveu, mas floresceu. Que transformou a traição em força, que fez da queda o impulso, e que sabe, com clareza, que se reconstruir é o maior ato de amor que se pode praticar. Não espero mais que alguém venha me salvar, porque entendi. Eu sou o milagre. E dessa vez, não vou me abandonar por nada, nem por ninguém. A história que você ouviu não é só sobre traição, é sobre despertar, sobre olhar para si mesma, depois de ser jogada no chão e decidir não apenas levantar, mas caminhar mais firme, mais consciente e mais inteira. Ser trocada pelo seu melhor amigo não é só doloroso, é desumanizante. Mas nada é mais poderoso do que o momento em que você percebe que não precisa mais implorar por lugar nenhum. Porque o seu lugar sempre foi onde você se coloca com dignidade. Essa é uma história sobre como a dor pode ser um portal, sobre como o silêncio pode ser uma arma quando usado com propósito, sobre como crescer sem precisar diminuir ninguém é a forma mais elegante de vingança. E, acima de tudo, é sobre amor próprio. Sobre fazer uma nova promessa, não para os outros, mas para si mesma. Nunca mais se deixar por último. Nunca mais implorar para ser vista. Nunca mais aceitar metades. Se essa história tocou você de alguma forma, comenta aqui embaixo. Você já foi traída por alguém que dizia te amar? Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Curte esse vídeo e se inscreve no canal para receber mais histórias que mostram que o fundo do poço pode ser o primeiro degrau da volta por cima. Porque aqui, cada queda tem um propósito e cada história é um espelho que te convida a se reencontrar.